Crueldade. Questão 752. Poder-se-á ligar o sentimento de crueldade ao instinto de destruição? É um instinto de destruição no que tem de pior, porquanto se, algumas vezes, a destruição constitui uma necessidade, com a crueldade jamais se dá o mesmo. Ela resulta sempre de uma natureza má. A gente tem que prestar muita atenção nisso aqui. Se você precisa de um peixe para você comer, você vai lá no açude ou no rio, pesca um peixe para você comer, não tem problema. Aí você vai lá, pega 10 peixes, aí você vai comer 2, no máximo que você vai conseguir, e deixa os outros 8 estragando. Ah não, lá tem mais, eu pego depois. Isso é desperdício, isso é falta de respeito pela natureza, falta de respeito pela vida. Por isso nós temos que ficar bem atentos na forma com que nós lidamos com certas situações, na forma com que nós lidamos com os fatos que acontecem ao nosso redor. Estejamos atentos, estejamos vigilantes, para não sermos aqueles que criam problemas, aqueles que criam situações delicadas que um dia nós mesmos teremos de reparar. Por isso, temos que saber nos conduzir frente às situações, frente às adversidades, para estarmos sempre construindo uma condição melhor de vida para todos nós. Vigiar os nossos sentimentos mínimos. Eu citei o caso do peixe, mas tem várias situações que as pessoas tomam ações insanas, totalmente desproporcional, totalmente desnecessárias. Ah, porque eu preciso. Precisa de quê? E às vezes a crueldade ela pode ser resumida em pequenas atitudes do dia a dia. Questão 753. Por que razão a crueldade forma o caráter predominante dos povos primitivos? Nos povos primitivos, como lhes chamas, a matéria prepondera sobre o espírito. Eles se entregam aos instintos do bruto e, como não experimentam outras necessidades além das da vida do corpo, só da conservação pessoal cogitam, e é o que os torna, em geral, cruéis. Demais, os povos de imperfeito desenvolvimento se conservam sob o império de espíritos também imperfeitos, que lhes são simpáticos, até que povos mais adiantados venham a destruir ou enfraquecer essa influência. E aí, a gente está falando da natureza cruel, aqui está falando dos povos primitivos, e hoje nós vemos países cheios de tecnologia, mas também cheios de crueldade. Por isso, nós temos que ficar bem atento na forma com que nós lidamos com os fatores coletivos, lidamos com o sentimento nosso, porque o do outro a gente não vai mudar. Mas a gente tem como defender, fazendo oração. À medida que a gente vai fazendo nossas orações, por esses povos mais agressivos, mais primitivos, eles vão se melhorando. Aqueles espíritos que estão ali em torno deles vão despertando para a luz, e novas ações vão sendo tomadas. Portanto, temos que ficar bem atentos, bem vigilantes em como lidamos com cada fato, com cada situação, para nos aperfeiçoarmos e para buscarmos esse crescimento íntimo e buscarmos nos fortalecer perante as leis divinas. É importante entender isso, como nós vamos nos fortalecer e como nós vamos agir para sermos menos influenciáveis por espíritos maus. Menos influenciáveis por ações de espíritos maus. Porque desenvolvimento intelectual e desenvolvimento moral são bem distintos e nem sempre andam juntos. Fiquemos atentos nesse detalhe. Questão 754. A crueldade não derivará da carência de senso moral? Dize, da falta de desenvolvimento do senso moral, não digas da carência. Porquanto o senso moral existe como princípio em todos os homens. É esse senso moral que dos seres cruéis fará mais tarde seres bons e humanos. Eles, pois, existem no selvagem, mas como o princípio do perfume no germe da flor que ainda não desabrochou. Então o senso moral, ele está em desenvolvimento em todos os povos. E a crueldade
Depende muito de cada ação, de cada povo e da educação desse povo. Portanto, à medida que o senso moral vai desenvolvendo, a crueldade vai diminuindo. Mas existem as intoxicações por certas substâncias que fazem com que a pessoa só enxergue saída violenta, como a intoxicação pelo mercúrio ou pela sífilis. A pessoa passa a enxergar somente saída violenta para a resolução de qualquer coisa, de qualquer conflito, por mais simples que seja. Portanto, nós temos que fazer uma elaboração do nosso entendimento, da nossa compreensão para algo mais. E aqui uma história um pouco pesada para alguns, para outros nem tanto. Um casal de jovens alemães foram passear nas Polinésias, entraram lá numa ilha e lá tinha uma tribo canibal que os matou e comeu. Depois que foi achada a ossada deles, foi visto que era assim, o governo alemão mandou um casal de soldados bem treinados e falou, se vocês os matarem, mandou avisar o chefe das tribos, se vocês os matarem, nós entraremos com um exército e com um tanque e vamos nos vingar, dente por dente, olho por olho. Ninguém encostou um dedo nesse casal. Então a crueldade, às vezes, também tem covardia. O outro é mais fraco, eu abuso. Mas à medida que vai vir algo mais forte para cima de mim, a minha crueldade acaba. Então as regras devem ser estabelecidas, as regras devem ser cumpridas. E aí existe uma série de fatores em que muitas das vezes nós somos cruéis. Estamos diante de uma situação que precisamos usar um determinado uniforme dentro do ambiente de trabalho. Aí a pessoa chega, não vou usar esse uniforme não, então você vai ser mandado embora, vamos contratar outro funcionário. Isso é injusto você me mandar embora, mas você não quer usar aquele uniforme que tem que usar. Mas ele é feio, ele é quente, mas para trabalhar nesse setor tem que usar esse uniforme. Você foi contratado para esse fim. Certo? E assim é tudo. Se você trabalha nesse laboratório aqui, você tem que usar um uniforme, e esse uniforme não pode ser daqui. Na hora que você sair, você vai passar ali, vai largar o seu uniforme, vai entrar naquele chuveiro, vai tomar um banho, ali do outro lado você vai trocar sua roupa. Não, mas isso eu não quero fazer não. Então você não pode trabalhar nesse local. Da mesma forma, quando você não se enquadra no uniforme para viver na Terra, você vai ter que ir para um planeta onde você pode fazer o que você quer. Mas também lá não vai ter tablet, não vai ter computador, não vai ter internet. E talvez não tenha nem roda, nem fogo ainda. Portanto, nós temos que entender que existem regras. Em tudo existem regras. E não precisamos de usar a força. Temos que usar discernimento. Em estado rudimentar ou latente, todas as faculdades existem no homem. Desenvolvem-se conforme lhes sejam mais ou menos favoráveis às circunstâncias. Lembra que a gente falou? Lá, já que vai vir um exército, nós não vamos mexer. O desenvolvimento excessivo detém ou neutraliza o das outras. Então, se a faculdade mais agressiva está prevalecendo, a faculdade moral diminui. Se a faculdade moral está muito acentuada, a faculdade violenta diminui. A sobrecitação dos instintos materiais abafa, por assim dizer, o senso moral, como o desenvolvimento do senso moral enfraquece pouco a pouco as faculdades puramente animais. Então, cada um de nós passamos pelas mais variadas situações, pelas mais variadas circunstâncias para despertarmos para um entendimento maior, para despertarmos para uma compreensão maior. Faz-se necessário procurarmos agir e interagir na busca de estarmos nos melhorando, de estarmos conquistando uma condição íntima melhor ao longo da nossa existência, ao longo da nossa vida. Conforme dissemos, uma tribo que era extremamente violenta chegava ao canibalismo, mas na hora que foi avisado para eles que algo mais forte viria se eles tomassem aquela mesma atitude, não tomaram. Então sempre tem algo que vai fazer com que a gente cumpra as regras. É importante entender isso, o contrapeso das forças, que é o poder de dissuasão que é muito falado hoje em geopolítica. Na verdade, a gente percebe aí que todo ser humano deve conviver com limites. E para você tornar uma pessoa cruel, é só você não dar limites para ela, não mostrar que o semelhante tem que ser respeitado. Se você mostrar que existe limite, que o semelhante tem direitos tanto quanto aquela pessoa, que ele deve respeitar as regras e as leis,
Então você está buscando embutir naquele ser humano, naquela pessoa, que ela deve vir na sociedade e deve respeitar os limites e deve respeitar o outro tanto quanto ela deseja que ela seja respeitada. Então, quando os pais, por exemplo, fazem tudo pelos filhos, não dão limites, quando eles erram, não existe algo que funcione como uma certa punição para mostrar assim, nossa, você vai ser privado disso porque você fez isso. Então você está criando um ser humano cruel, que não respeita o outro, que não valoriza o outro, porque ele foi criado sem limite, ele foi criado achando que o mundo gira à sua volta. Então não saindo dessa questão dos seres primitivos e entrando na civilização, o limite é que faz a pessoa não ser cruel. É lógico que a gente tem que colocar aí também as virtudes de cultivar o amor, a caridade, o respeito, mas o limite é essencial na vida de qualquer ser humano. Questão 755. Como pode dar-se que no seio das mais adiantadas civilização se encontrem seres às vezes cruéis quanto selvagens? E agora, como que a gente entende essa parte? Do mesmo modo que uma árvore carregada de bons frutos se encontram verdadeiros abortos. São, se quiserdes, selvagens que da civilização só têm o exterior, lobos extraviados em meio de cordeiros. Espíritos de ordem inferior e muito atrasados podem encarnar entre homens adiantados na esperança de também se adiantarem. Mas desde que a prova é por demais pesada, predomina a natureza primitiva. E aí nós vamos ver outras crueldades. A pessoa é uma pessoa distinta dentro da sociedade. Ele não tem coragem de matar nenhuma galinha. Mas, para manter a sua condição de vida, ele é capaz de patrocinar qualquer coisa. É um ato de selvageria. Você nunca vai dizer que aquela pessoa é uma pessoa violenta. É um gentleman dentro da sociedade. Mas, nos bastidores, tem todos uns trâmites perigosíssimos por trás. Sem entrar em denominações do que a psicologia, a psiquiatria dá para essas pessoas, são pessoas muito perigosas, que colocam em risco a estabilidade até mesmo do planeta. E a questão do limite, se eles são criados achando que eles podem tudo, que tudo tem que ser para eles, eles vão continuar pensando dessa forma. Vão criar mecanismos, subterfúgios para agirem, para conseguirem aquilo que eles querem. E só a cristianização do sentimento vai transformá-los. E isso pode levar séculos. Porque, como foi dito, se você não cultivar o sentimento de paz, não der limite para a criança saber até onde ela pode ir, como que ela vai ficar? Recentemente vimos um vídeo, o avião ia decolar, pediu-se para desligar todos os aparelhos celulares, computadores, tinha que estar tudo desligado. E uma criança de 12 anos, que já tem certo entendimento, ela ficou furiosa. E quando a mãe tomou o telefone dela, ela fez um auê enorme dentro do avião, não colocou o cinto, ficou ali criando como um animal feroz. É como se tivesse saltado uma tigresa dentro do avião naquele momento da decolagem. Totalmente sem noção, totalmente irracional a atitude que a criança tomava. Naquele momento que ela precisou de um limite, ela não tinha, ela ia colocar em risco a vida dela e de todos que estavam ali dentro. Então são pequenas situações e talvez ela seja uma defensora das causas ambientais. Ela não pode cortar uma árvore, não pode matar um bicho, mas naquele momento ela colocaria em risco todo mundo porque ela não queria parar o joguinho dela naquele momento. São situações que a gente tem que refletir muito na questão. Às vezes não é um espírito primitivo, é um espírito que não foi educado, não foi colocado limite, não foi colocado padrões de respeito social. Isso é muito perigoso. Questão 756. A sociedade dos homens de bem se verá algum dia expurgada dos seres malfazejos? Um problema é que nós mesmos podemos entrar nessa categoria e ter que sair, né? Então, antes da gente achar tem que sair mesmo, vamos olhar para dentro de nós. A humanidade progride. Esses homens em quem o instinto do mal domina e que se acham deslocados entre pessoas de bem, desaparecerão gradualmente. Como o malgrão
se separa do bom, quando este é esvairado, mas desaparecerão para renascer sobre outros invólucros. O espírito não será destruído, ele será contido, limitado. E às vezes um espírito muito violento, que nasce num corpo anzil, todo forte, na outra vida ele nasce fraquinho, frágil. Às vezes é um homem, nasce como uma mulher, cheio de problemas crônicos ali para tentar se redimir. E assim, os próprios mecanismos das leis divinas colocam aquele ser num processo de autoeducação, num processo que ele tenha que se reparar. E assim é que vai separando os maus grãos dos bons grãos. E vai se depurando, vai se desintoxicando os grãos venenosos para que eles sejam perfeitamente adaptáveis à nova fase de vida da sociedade. E assim, passo a passo, todos nós vamos adquirindo qualidades, vamos adquirindo condições de sermos melhores. Como seríamos há 100 anos atrás? Como éramos? E como seremos daqui a 100 anos? É só a gente olhar para a nossa infância, adolescência, juventude e ver o que já não faríamos mais nessa vida. Portanto, precisamos saber botar na balança, tomar as atitudes mais compatíveis com nossa condição evolutiva e buscarmos tomar atitudes compatíveis com a condição evolutiva superior à nossa. Que se a gente busca uma superioridade moral, a gente está procurando nos aperfeiçoar. Fácil? Depende. Agora, que é uma luta muito grande, sim, é uma luta. Questão de ser fácil ou difícil, depende do tamanho da força que você quer usar. Só uma comparaçãozinha. Você fala, eu não tenho força para lutar contra as minhas imperfeições morais. Tudo bem. Aí você chega, sai andando num determinado local e você tem um insight de cavar ali. E ali você encontra uma pedra de ouro de 30 quilos. Aí você fala, nossa, eu não consigo carregar nem um pacote de açúcar para dentro do supermercado. Mas na hora que você acha aquela pedra de ouro de 30 quilos, você vai fazer das tripas coração para poder carregar aquela pedra. Então, a evolução moral não é muito mais importante do que uma pedra de ouro? Pense nisso. Qual o esforço que você tem que fazer para buscar a sua evolução moral? Se você faria qualquer esforço, qualquer sacrifício para transportar aquela pedra de 30 quilos de ouro. Aí você fala, não, mas eu ia quebrar ela, esconder a outra parte, depois levar uma parte, depois eu buscava a outra. Então, quebre as suas resistências inferiores, quebre as suas tendências inferiores e vai colocando um pouquinho de virtude a cada dia na sua vida, que no final você terá feito uma grande conquista sobre si mesmo. É só uma sugestão, uma comparação para a gente refletir. Como, então, terão mais experiência, compreenderão melhor o bem e o mal. Tens disso um exemplo nas plantas e nos animais que o homem já conseguiu aperfeiçoar, desenvolvendo neles qualidades novas. Pois bem, só ao cabo de muitas gerações o desenvolvimento se torna completo. É a imagem das diversas existências do homem. Como dissemos anteriormente, para nós aqui aos olhos humanos, a gente fala, nossa, que absurdo, olha o que essa pessoa fez. Os espíritos superiores que gerenciam a nossa vida falam, nossa, já melhorou bastante, só fez isso. Em outras épocas faria bem pior. Então, precisamos entender que o processo evolutivo exige de nós posturas, caminhadas, compromissos e ações íntimas, que nós seremos responsabilizados por cada uma dessas ações que tomarmos, no mal ou no bem. Lembrando que o mal gera uma condição para ser reparada, e no bem, a luz nos impulsiona a crescermos e estarmos cada vez melhores, estarmos cada vez mais dispostos a construir um mundo melhor, dispostos a cada vez mais construir um mundo de conquistas espirituais para todos nós.